E aí, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início aqui a mais um vídeo de reflexão, né, do livro de Marcos. Hoje a gente vai iniciar o capítulo 14. E assim, só para os irmãos saberem, né, a gente falta mais 2 capítulos para finalizar o livro de Marcos. Graças a Deus, ele nos permitiu chegar até aqui. Um livro abençoado, né, inspirado por um homem de Deus, né, um filho de Deus, um servo de Deus, chamado João Marcos. Um livro que vem edificando vidas e mais vidas ao longo de todos esses anos, de todas esses milhares de anos, posso dizer assim. E como eu falei, a gente vai iniciar o capítulo 14, a gente já iniciou no último estudo. E hoje a gente vai fazer uma reflexão sobre a ceia do Senhor, né, que está no capítulo 14, do verso 22 ao 26. E antes da gente falar sobre a ceia, eu gostaria de fazer um rápido resumo do capítulo 13, para a gente tentar entender como foi que Jesus chegou aqui até esse ponto. Amém, meus irmãos? Então vamos lá, no início do capítulo 13, Jesus ele vem falando sobre tribulações. E essas tribulações a gente, estudando, a gente percebeu que são tribulações que apontam para várias linhas, linha temporal e também a linha escatológica, que aponta para o fim dos tempos. E na linha temporal a gente entende que ele aponta para ele mesmo, né, falando sobre a tribulação que ele está, né, que está para acontecer com ele, que ele, né, vai passar, né, e também ele aponta para a tribulação dos seus discípulos, né, quando Jesus ele morre, né, e ressuscita, e ele passa um tempo aqui na terra ainda ensinando, ainda acompanhando os seus discípulos. Na sequência ele sobe aos céus, e os seus discípulos eles ficam aqui na terra para dar continuidade ao seu ministério. Ministério esse que iniciou na região da Galileia, como a gente estudou no livro de Marcos. E aí Jesus ele fala sobre as tribulações no início do capítulo 13, e já no final do capítulo 13 ele dá um alerta sobre a vigilância. Então ele não só ensina, como ele alerta, porque Jesus ele não quer que ninguém se perca. É como ele disse, né, a ovelha que Deus entregar na mão dele, ele jamais perderá. E isso aí é uma verdade, porque Jesus ele não perde nenhum servo, ele não perde nenhuma ovelha. Jesus ele ensina, ele faz questão de ensinar pessoalmente a cada pessoa. Hoje ele não está presente como um homem, né, como ele estava aqui nessa época, mas a palavra dele ficou, a palavra dele permanece para sempre, como diz a própria palavra, né? E ele até fala, né, que tudo vai passar, mas a palavra dele não passará. E a gente tem que perseverar, a gente tem que acreditar na palavra de Deus. É porque é a palavra de Deus que nos garante a vida eterna, é a palavra de Deus que nos dá a substância, né, que nos alimenta diariamente, para que a gente possa ter a vida e vida em abundância. E essa vida que eu falo é uma vida espiritual, uma vida abençoada, porque quando você está bem com Deus, quando você está em comunhão com Deus, você está em comunhão com qualquer coisa. Você não tem como perder a sua linha, o seu equilíbrio da sua vida. Então eu queria muito dar fazer esse resumo aqui, dar esse feedback aqui sobre o livro de Marcos e sobre, né, as palavras de Deus, né, as palavras que ele inspirou homens, né, para que a gente pudesse se alimentar nos dias de hoje e nos dias posteriores, né? E assim, entrando agora no capítulo 14, né? A gente vê que Jesus, o texto fala, né, que dali a 2 dias, né, depois do que Jesus finaliza o capítulo 13, falando sobre a vigilância, dando ênfase à vigilância,
O texto fala que dali a 2 dias era a Páscoa, né? E a festa dos pães asmos. E aí Jesus ele enviou 2 de seus discípulos para preparar a Páscoa, né? Para preparar a ceia, né? Para que eles pudessem ceiar, os discípulos junto com Jesus. E a gente vê aí que ele fala sobre algumas coisas aqui. Por exemplo, Jesus ele passa em Betânia, Jesus é ungido, né, por uma mulher, né? Ela derrama bálsamo em Jesus, e aquilo ali é um simbolismo de uma unção, né? Ungindo Jesus como rei, mesmo ela sem saber. Ela estava fazendo essa unção, né, para Jesus, né? E aí a gente vê também a questão dos Judas Iscariotes, né, o pacto que ele faz, né, com os sacerdotes, né, para entregar Jesus, para trair Jesus. E na sequência a gente vê, né, os discípulos indo preparar a ceia, e quando eles estão perto de iniciar a ceia, Jesus ele começa a anunciar o traidor, né, que está no verso 17 até o 21. E a palavra de Deus diz o seguinte: ao cair da tarde, foi com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: em verdade vos digo que um entre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e dizia-lhe um após outro: porventura sou eu? Eles aqui ficaram confusos, porque ninguém ia dizer eu não, né? Ninguém ia querer negar aquilo que Jesus estava falando, porque o que Jesus fala é verdade. E aí eles começaram a ficar confusos. Será que eu vou trair Jesus sem eu saber que eu vou trair? É meio complicado, né? E eles começaram a indagar Jesus, né? E aqui no 20 Jesus diz o seguinte: é um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Então, assim, eu acredito aqui que quase todos faziam a mesma coisa, metiam a mão no prato, comiam com Jesus, bebiam com Jesus, e isso ficou confuso. E ele fala aqui: pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Era melhor nem essa criatura ter sido gerado pelos pais do que trair Jesus. Porque ele não explicou aqui, né, o que é que vai acontecer, mas a gente entende, né, que aqui já está apontando para o juízo final. Uma pessoa dessa aqui, no meu ponto de vista, um texto desse aqui, ele já fala que a pessoa está condenada. Ele já está mostrando, já está direcionando uma condenação para uma pessoa que trai o próprio Senhor. E aí ele entra na situação da ceia, né? Aí o texto fala o seguinte, no 22. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E aqui a gente vê, né, Jesus fazendo a última ceia, né? A última ceia com ele, né, na forma humana, né, eu posso dizer assim. E a gente vê ele usando 2 simbolismos, né? O pão, né, que simboliza o corpo dele, e o sangue, né? Ele na verdade aqui ele está usando, ele pegou um cálice, né, uma taça com vinho, né? E esse vinho está simbolizando o sangue dele. E o sangue dele simboliza
o sacrifício dele pela humanidade. E quando ele fala aqui, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, ele não está dizendo muitos se referindo a algumas pessoas. Aqui o texto ele quer dizer que ele derramou, ele fez a aliança com todos. Agora cabe a cada um querer, né, fazer aliança com ele. Jesus ele quer salvar todos. A proposta aqui é para todo mundo, né? Jesus ele não faz acepção de pessoas. Quem lê a Bíblia, né, principalmente o livro de Marcos, vai entender isso perfeitamente. Jesus ele nunca fez acepção de pessoas. Todos que chegaram até Jesus com humildade, com verdade, com sinceridade, Jesus recebeu e ajudou. Agora aqueles, né, que vinham com falsidade, que vinham com ironia, que vinham querer testar Jesus, enfim, esses aí tiveram que levar umas bufetadas com palavra, né? Porque a pessoa querer enganar o próprio Deus, aí é a pessoa querer ser boa demais, né? E assim, e a gente vê que Jesus ele dá a oportunidade para todos. Jesus ele ensinou, ele mostrou como é que se serve a Deus. E assim, tem um ditado que diz assim, né? Faça o que eu mando e não faça... Aliás, faça o que eu digo e não faça o que eu faço, né? Aqui Jesus é diferente. Ele diz, faça o que eu faço e faça o que eu digo. Isso sim é dar exemplo, né? Jesus ele dá exemplo de forma integral, de forma excelente, de forma absurdamente maravilhosa, né? E é necessário que a gente entenda, né, os exemplos de Jesus, os ensinamentos de Jesus, para que a gente possa seguir e servir a Ele da forma como Ele nos ensinou, né? E a gente vê aqui, né, Jesus ele fazendo a última ceia, né? O sacrifício, né, para garantir a vida eterna. Quando eu li esse texto aqui, eu lembrei logo da primeira Páscoa. Olha que ele está comemorando aqui uma ceia, né, que antecedia a Páscoa. E eu lembrei da primeira Páscoa, que está em Êxodo, no capítulo 12, né, que diz o seguinte, no capítulo 12, verso 13, diz assim: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu feri a terra do Egito. E no 29 ele diz assim: aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo, que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Aqui ele está falando, né, que Moisés, quando ele anunciou a Páscoa, né, para o povo de Israel que estava cativo, né, sendo escravo lá no Egito, quando ele anunciou, ele mandou as pessoas fazerem um ritual, pegar o sangue do cordeiro, passar na borda das portas, porque a 10ª praga, né, de Deus, né, que ele ia enviar, que era o anjo da morte, ele iria passar em todas as casas do Egito e iria matar o primogênito de quem não tivesse molhado, né, pintado a ombreira da porta, né, a borda da porta com o sangue do cordeiro. Aquilo ali já era um ritual apontando para Jesus, né, para o verdadeiro cordeiro. E é interessante que ali existem duas salvações. A primeira é a família, né, que estava com a ombreira, né, da porta molhada, né, e pintada com o sangue do cordeiro. Essa família não perdeu o seu primogênito, né, ou seja, o seu primeiro filho. E a segunda foi que eles não morreram pelas mãos de Faraó. Então, assim, eles eram cativos, estavam aqui como escravos na terra do Egito, sendo massacrados, sendo humilhados,
sendo oprimidos, e Deus ele liberta esse povo com mão forte, com braço forte, e atravessa o Mar Vermelho, e esse povo faz uma caminhada de 40 anos no deserto, até alcançar e conquistar a terra prometida, que é a terra que é a nação de Israel que a gente conhece hoje. E a gente vê, né, em Êxodo aqui esses livramentos, né? Deus ele faz esse livramento, ele livra a nação de uma escravidão, mas era uma escravidão humana, né? Ou seja, as pessoas estavam sendo escravizadas. Só que quando a gente olha para Jesus, a gente vê um outro tipo de escravidão. Jesus, ele quando faz o seu sacrifício, né, quando ele entregue, né, para morrer na cruz e para ser morto e crucificado, né, ali aquele sacrifício é para que ele salve, né, e livre a alma das pessoas. Porque as pessoas aqui, olhando para Êxodo, eles foram livres, né? Eles foram libertos do Egito através do poder de Deus, né? Sendo conduzido por Moisés. E eles continuaram sendo escravos do pecado, né? Essa é a grande verdade. E todos que ainda não se converteram em Cristo Jesus continuam sendo escravos do pecado. Jesus, quando ele faz esse ritual aqui, ele está apontando para o sacrifício que ele vai fazer na cruz. E esse sacrifício é o que garante a vida eterna. E é importante a gente saber disso, porque a gente não entende, né? Porque Jesus, ele teve que passar por tudo aquilo. E assim, veja que durante todo o contexto do povo de Israel, né, eles faziam rituais, né, principalmente depois que saíram do Egito, né, eles faziam rituais com animais, né, matava cordeiros, né, matava bodes, matava um monte de animais para se santificar e para, como é que se diz, purificar eles dos pecados que eles cometiam. Só que eles continuavam pecando, e o pecado e o ritual tinha que ser repetido, porque aquilo ali era temporário, né? Só que em Jesus não. Quando Jesus ele faz um sacrifício, porque Jesus ele é o Cordeiro de Deus, ele é um ungido de Deus, ele foi enviado por Deus como sacrifício vivo e santo. Então assim, não existe outro sacrifício vivo e santo a não ser o próprio enviado de Deus. Por isso que o sacrifício de Jesus é único, e ele é quem salva e purifica a humanidade do pecado, né? Aqueles que continuam cativos pelo pecado, né? Por decisão própria, esses sim precisam se converter, precisam aceitar Jesus para se libertar desse pecado. E vocês viram lá em Êxodo que o anjo da morte, né, o abominável, né, aliás, o abominável não, o anjo da morte, ele passou e matou o primogênito dos egípcios, né? Ou seja, aqueles que não criam, né, na palavra de Deus, nas profecias de Deus, nas pragas que Deus estava anunciando através de Moisés. As pessoas com coração duro, né, até porque eles tinham milhares de deuses lá, e de repente chega Moisés anunciando a existência de um Deus que ninguém sabia nem o nome. Então assim, esse povo eles não quiseram, né, acreditar nas palavras de Moisés. Por isso, né, passaram por todo o sufoco que a gente já conhece. E aí a gente vê, né, aquele povo sendo massacrado e o anjo da morte matando os primogênitos. E aqui não. Quando a gente olha para Jesus, quando você se converte em Cristo Jesus, quando você aceita o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, o abominável, agora sim, o abominável, ou seja, o inimigo, os demônios, seja lá o nome que você quiser falar, eles não vão ter força na sua vida, sobre a sua vida. Por quê? Porque
eles não vão encontrar brecha, né? Porque vocês estão purificados, vocês não são mais escravos, vocês não estão procurando mais servir ao inimigo. Aí você me pergunta, como assim, Estácio? Quer dizer que ninguém mais é pecador depois que Jesus morreu e ressuscitou? Eu não estou falando isso. O que eu estou falando é que se você é escravo do pecado, quando você é escravo do pecado, é quando você ainda não se converteu. Quando você se converte, você continua sendo pecador. Porém, como é que eu posso dizer? Você continua sendo pecador, porém você peca por falhas humanas e não por decisão assim, por uma coisa assim, tipo, por uma rejeição do Espírito Santo, por uma rejeição da palavra de Deus. Eu acho que essa é a melhor explicação, a explicação mais assim sucinta, né, para que a gente possa entender. Quando a pessoa rejeita a palavra de Deus, quando a pessoa rejeita o Senhor Jesus, quando a pessoa não quer se converter em Cristo Jesus, essa pessoa vai continuar na prática do pecado por decisão própria, né? Quando você aceita Jesus, você vai continuar pecando, porém você está pecando por uma falha humana. Mas aí, como você já é uma nova criatura, você já sabe como fazer quando você pecar. É só, meu irmão, você se arrepender verdadeiramente. Você tem que se arrepender do fundo do seu coração. Porque você fazendo isso, você vai ser perdoado dos seus pecados e você vai ser novamente purificado. E todos os dias a gente vai estar sendo purificado e o inimigo não vai ter força sobre a nossa vida. Então, assim, é importante saber por que Jesus fez tal sacrifício com o próprio corpo. É importante saber por que ele fez aqui essa ceia, a última ceia, né? E essa última ceia, com a presença do Senhor Jesus como homem, né? Ele não só faz esses rituais, como ele também faz uma profecia. É fantástico esse texto. Veja só no 25, ele diz assim: em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Ele está mandando a gente aqui vir diretamente para Apocalipse, no capítulo 19, que vai do 7 ao 9, que diz assim: alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo. Aqui, quando ele fala esposa, ele está falando da igreja. De linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Dos santos aqui ele está falando da gente, a gente que se converteu, dos escolhidos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Amém, meus irmãos? Então, assim, para finalizar, né, essa reflexão desse maravilhoso capítulo, né, que nos traz uma grande esperança, que nos dá uma grande alegria, né, eu quero dizer aqui 3 coisas, né, que a fé em Jesus é o que garante a salvação. Devemos nos converter verdadeiramente para herdar o reino de Deus. E a última mensagem que eu quero dizer essa é a verdadeira herança. A verdadeira herança é a palavra de Deus. A verdadeira herança é o Senhor Jesus. É o reino dele. É para lá que ele quer nos levar. E ele faz isso com muito prazer, com muita alegria. Se alegrem, meus irmãos. Vocês ainda que
ainda não aceitou o Senhor Jesus como Senhor e seu Salvador, né, da sua vida, reflita sobre o que você está fazendo da sua vida, né, do seu espírito. Aprenda, leia a Bíblia. Eu lhe convido para ler a Bíblia. Entenda o que o Senhor Jesus está te dizendo. Porque não vai ter, né, resultado bom para aqueles que não se converterem em Cristo Jesus. A gente precisa pregar o Evangelho, a gente precisa falar a verdade. Precisa pregar e ensinar de acordo com o que Jesus ensinou. É triste o que a gente está vendo hoje nas igrejas. As pessoas estão dando mais importância para bens materiais, né, dízimos, ofertas, para templo físico, né, ou para qualquer outro tipo de material, para alimentar seu próprio ego também, e muitas outras coisas absurdas que são coisas mais, né, é mal, isso é mal diante dos olhos de Deus. É lamentável. Por isso que eu convido cada um de vocês a ler a Bíblia e a entender a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? A proposta dos galileus é essa, né, como vocês já perceberam. É pregar o Evangelho a toda criatura, para que todo aquele que crê na palavra do Senhor Jesus seja salvo, né, e não pereça, né, não prove da vida, aliás, não prove da morte, né, e sim, ele consiga aproveitar a vida, consiga ser salvo, né, por meio da sua fé, né, por meio da sua perseverança. Amém, meus irmãos? Espero que eu tenha contribuído com o crescimento espiritual de cada um de vocês. Eu espero que tenha essas palavras, né, essa reflexão tenha edificado a sua vida, a sua família, a sua casa, assim como tem me edificado, tem edificado a minha família, né, e os meus amigos. E eu espero muito que vocês pensem e reflitam sobre todos esses textos, todas essas reflexões que a gente vem postando aqui nas páginas, na página dos Galileus. Amém, meus irmãos? Então, para vocês aí eu desejo uma excelente noite, que todos vocês durmam em paz, né? E que a paz do Senhor Jesus ela reine no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Um beijo no coração.